Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Neste episódio temos na emenda 11 táticas Marketing Ninja para dominar a geração Z, TikTok Round 2 e Apocalipse Elon Musk versus Apple. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas, o vosso podcast de marketing, onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Tenho aqui uma série de textos que não vou ler, mas agradeço a quem o escreveu. Olá Fred. Olá. Olá Diogo e olá Miguel. Alô. O texto essencialmente dizia o que é este podcast, que no 97º episódio, onde vamos, creio que dispensa de apresentações. Muito bem, temos 3 temas, começamos com o teu, Miguel, que vens-nos falar de 11 táticas Marketing Ninja, que é um novo tipo de marketing que eu pelo menos desconhecia. Conheço o marketing. Desculpa, o Fred conhece melhor. Marketing Kiai, assim é que é. Espero não estar a dizer mal. Kiai, Exatamente. mas o Ninja... Isto é tipo quase como lutar, mostrar Kung Fu como Muay Thai e ver quem é que consegue Mas olha que o ali. Kiai é um bocado isso. Não sei, Estava a Fred, ver uma live no YouTube, um colega de profissão que trata a audiência por ninjas. Sim, Então e tu pronto. também já usaste muito ninja, Fred. Sim, É uma coisa gira de trocar cartas. acho que Exato. sim. Muito bem, Miguel. Vamos então falar de 11 táticas ninja para dominar essa geração tão temida, geração Z. É verdade. Z. Que a geração Z nunca saberá de onde é que isto vem, não é? Exato, Mas já todos não. nós se lembrava nos intervalos da escola, ir para o bar da escola, não é? Ver esse... Bom, vamos avançar. O Diogo fica a panicar. Muito bem. Por acaso também me lembrei, antes que o Diogo entre em pânico, que tu que geralmente terminas o podcast a dizer que nós também não, e isso era da Z. Exatamente. Bem, Este é um easter egg. Pronto, agora já disseste, eu vou ter que arranjar outra. Muito exato. bem. Ok, muito falamos sobre a geração Z e todas as diferenças para as gerações anteriores. Nós, os velhos, que como o Ricardo disse em tempo, já vimos a roda a rodar pelo menos uma ou duas vezes, com conversas de millennials, etc., sabemos que a música do carrossel pode trocar, mas no final de contas, e feitas bem as contas, sem a moedinha ninguém dá mais uma voltinha no carrossel. Meu Deus, muito Eu hoje venho partilhar com vocês 11 táticas para lidar com esta geração, mas primeiro alguns dados de um estudo que podem consultar em marketingporidiotas.pt. 59% da geração Z confia em marcas com que cresceram. 46% dizem que têm uma forte ligação de lealdade com uma marca. Pronto, eu aposto que é a Apple. E 66% compram apenas da marca que gostam e durante muito tempo. E isto agora tenho mesmo a certeza que é da Apple que eles estão a falar. A geração Z e Apple, para mim, é novidade. Será? Eu tenho apanhado nos meus alunos, a maior parte deles tem iPhone. Quando eu pergunto na turma se tem iPhone ou não. Mas qual é que é o colégio? Qual é que é o colégio de rico? Ai, meu Deus. Ai. Mas sabes qual é que é a alcunha dos Samsung aí na gíria dos miúdos, precisamente da geração Z? É Samsunga. A Samsung. Ih, caraças. Portanto, por aí. Não sabia. Tens iPhone ou tens Samsunga? E Samsung é a categoria para todos os Androids, não é especificamente para a Samsung. A sério? Isto para não inviabilizar patrocínios da Samsung, que eu em particular aprecio bastante. É a marca do meu telemóvel, só para saber. Bom, mas força, Miguel. Mas agora já era. Escusa queimamos. Apesar de muitos ainda não trabalharem nem participarem no orçamento familiar, o estudo diz que influenciam em 77% na escolha de comida e bebida lá do frigorífico, 76% na escolha da mobília da casa, 73% nos eletrodomésticos, 66% nas viagens e, finalmente, 63% na escolha do restaurante. Isto é assim tão diferente da nossa geração? Pois, é a primeira pergunta que eu vos faço. Não, os números parecem-me bastante... E é como tu disseste, Miguel, isto a roda já rodou várias vezes, a gente, se calhar, estes números, ou este tipo de estatísticas, já ouvimos no nosso tempo dos millennials e a nova geração, e Exato. tem um comportamento ligeiramente diferente. Eu por acaso, eu lembro que em pequeno, como nós somos 7 filhos, não havia farinha ali, ninguém fazia... Queres comer peixe ao jantar, e as compras ninguém decidia nada, por acaso. E a escolha do restaurante está, ninguém vai jantar fora. Mas pronto, não quero falar aqui do meu passado, senão temos de meter aqui a música dos violinos e hoje não é o dia. Mas agora saber que tens 7 irmãos. Não sabias? Também não sabia. Não, mas tenho 5 irmãs e um irmão.
Mas pronto, Mas sim. agora relativamente a táticas, eu vou apresentar algumas e vamos ver se ainda há tanta diferença destas táticas da geração Z como para outras audiências. Estas táticas foram retiradas do site que está no marketingporidiotas.pt e podem consultar lá com mais informação. Pronto, a primeira tática que eles dizem: criar conteúdos específicos para cada canal. Não usar simplesmente o mesmo conteúdo e trocar um bocadinho o formato, criar mesmo um conteúdo específico para cada rede social, porque a geração Z gosta de marcas que entendem as diferentes redes sociais. Exemplo, Instagram para conteúdos aspiracionais, Snapchat para momentos do dia-a-dia, TikTok para diversão e desafios trendy, Twitter para notícias e LinkedIn para conteúdos focados em carreiras. É engraçado que este estudo já nem fala sobre Facebook para a geração Z. Isto é assim tão diferente? Ou isto é uma tática que se aplica apenas à geração Z? Ricardo. Esta tática do criar conteúdos diferentes e com propósitos diferentes nos diferentes canais é algo que já muitas marcas fazem e já é, como é que eu ia dizer? Já é, Recomendado, não é? sim, é recomendado. Não era recomendado, já é, sim, é recomendado. O meu enquadramento é primeiro só reforçar aquilo que o Miguel disse no princípio do seu tema, que é a geração Z, o que é. Portanto, basicamente é a definição sociológica é para pessoas nascidas na segunda metade de 1990 e início de 2010, portanto, claramente as pessoas mais novas. E na primeira tática, o que eu tinha a comentar é que não há nenhuma diferença, desde que me lembro da formação, que se explica às pessoas, quando se é para criar conteúdo, que se crie de forma diferenciada para cada uma das redes sociais, nomeadamente porque elas têm características próprias, a começar pelo número de caracteres, ou então pela dimensão da peça gráfica que vai para uma rede social, embora em algumas haja semelhanças. Agora que a geração Z, de acordo com essa tática, valoriza mais que o conteúdo esteja adaptado, pronto, é só dizer o óbvio, mas que é igual para todos. Dir-me-ão, mas as pessoas, se calhar mais séniores, não valorizam essa diferenciação. Se calhar é muito arriscado dizer isso. As pessoas estão ávidas a novas relações sociais. Se a peça comunicação ajudar a que isso acelere esse relacionamento, melhor. Sim, eu gosto aqui especialmente da frase em que dizem que a geração Z gosta de marcas que entendem a rede social. Ou seja, às vezes não é só adaptar, é mesmo entender e perceber o contexto que está ali. Mas pronto. A segunda Concordo. tática, manter as coisas curtas. A geração Z tem um attention span ainda mais reduzido que os millennials. E eu prevejo que daqui a 2 ou 3 gerações já só podemos ter à volta de 1 segundo de conteúdo. Isto é verdade exclusivamente para a geração Z ou todas as gerações hoje em dia querem as coisas curtas nas redes sociais? Então, sim, eu acho que é o próprio ritmo que a tecnologia tem evoluído, as redes sociais, a forma como os conteúdos são apresentados, que nos leva a todos, todas as gerações, a ter esse attention span, que é o português diz attention span, que é o tempo de atenção que é cada vez mais curto, não é? Nós agora consumimos conteúdo, que parecemos nos levar conteúdos pela goela abaixo, de forma massificada, portanto tem que ser mais curto. E essa geração se calhar valoriza mais isso, mas acho que estamos aí todos de arrasto. Mas Fred, Eu estava a ver se encontrava enquanto estavas a falar, mas não consegui ir a tempo. Foste muito pragmático seja mais e uma vez. bem. O que acontece? Só para relembrar aqui o seguinte: há alguns anos que nós dizíamos, as pessoas só gostam de ver coisas curtas, e agora não estou a falar de gerações. Dizia-se, só gostam de ver coisas curtas. E apareceu um senhor, agora creio que americano, que fez um documentário de 20 e tal minutos sobre, se não me engano, as crianças no Uganda, a explicar, e foi lá filmar, e a ideia dele era, no fundo, não só explicar a pobreza, mas também mostrar que a organização dele conseguia ser transparente em relação aos gastos. E o vídeo foi um sucesso, super viral, com 20 e tal minutos, pronto, estava muito bem editado, muito bem visto. E na altura eu recordo que cortou-se ali um bocadinho o mito desta coisa, só as pessoas gostam de ver vídeos curtos. E parece-me que é exatamente o caso agora. Só para dar aqui 2 ou 3 referências. Ora bem, vamos para uma rede social específica. Vamos ali para o YouTube. Só dar um saltinho rápido. Altamente tendencioso. O Pois, YouTube. Mas mas continua, desculpa. não é? Mas vamos só dar aquele saltinho ali num instantinho. Vamos ali, MrBeast. A maior parte dos vídeos, 15 minutos. Vamos aos vídeos dos melhores youtubers em Portugal. O Circásio, o Ant, tudo bem. Trabalham ali numa área muito específica, mas vídeos, todos eles, superiores a 5 minutos. E alguns deles ainda mais longos ainda, dependendo de como é que lhes apetece editar. Portanto, é porque é o YouTube. Está bem. Então o YouTube também inventou a secção dos shorts, é verdade, porque percebe que também é valorizado. E aliás, até já falámos sobre isso no último evento do YouTube, que foi em setembro. Eles disseram, não, agora vamos apostar tudo no shorts. Também há um detalhe. Mesmo o YouTube que fez os shorts disse assim, os 15 segundos é padrão, porque o TikTok também tinha esse padrão, mas nós vamos ter aqui 60. E o TikTok 60 também. Ou seja, eu não estou a dizer
que as pessoas mais novas não valorizem o mais curto, mas não podemos esquecer que em determinados contextos, nomeadamente há umas redes sociais, a coisa pode trocar as voltas. Eu vou fazer aqui um acréscimo, que acho que é o seguinte. Eu acho que temos de diferenciar o que é que são conteúdos de descoberta do nosso canal e da nossa proposta de valor e os conteúdos mais já de conversão e de fidelização. Eu acho que quando nós estamos a fazer um scroll, a competição aí é intensa e nós temos de ser muito rápidos a mostrar alguma coisa com algum tipo de valor. Mas eu gosto muito de utilizar estratégias que depois puxem as pessoas para outro canal onde já consiga haver um bocadinho mais de atenção, como por exemplo, fazer uma coisa muito rápida no Instagram para tentar puxar a pessoa para o YouTube, onde já vamos ter mais atenção da pessoa e a pessoa já está disposta a dar-nos um bocadinho mais de atenção. Para terem ideia, por exemplo, Fred, estás a dizer, epá, ok, no YouTube, 15 minutos, 15 minutos no YouTube para a capacidade que o YouTube tem, é um vídeo curto, ou não? Podemos considerar isso? Será? Achas? Não tenho a certeza. Não, eu ia ter que lançar só o aspo por cima da mesa para dizer-te que em junho o TikTok disse: olha, estão a ver os 15 segundos. Agora quem quiser pode fazer upload 10 minutos. Pois. Então, Depende do tipo de conteúdo que se consome. Eu, por exemplo, no YouTube consumo muito tutoriais e aqueles tutoriais mais sobre coisas, não é? Sobre técnica e estratégias, etc. E estou sempre disposto a consumir um vídeo de 10, 15 minutos, para mim faz todo sentido. mas estavas a falar dos vídeos longos, mas por exemplo, eu sigo um tipo que é o Raptor, que é muito jogos de estratégia, e eu não jogo, evito ao máximo, mas vejo, porque uma vez até li um livro sobre isso, até tem aqui atrás, Videogame e Violência, com o autor Salah e Khaled Jr. Pronto, é relevante agora para o caso, mas o ver o jogo cria a mesma sensação visual que estivesse a jogar. Não é a sensação visual, peço desculpa, A neurológica. dose de dopamina. Yeah. E esse Raptor o que faz é, o tempo todo, é emissões ao vivo, sempre emissões ao vivo. E depois vídeos ficam com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, depende do jogo que ele Sim. está a fazer. E para a isto para geração dizer Z? que- É pá, sim, são jogos. Há muitos dos jogos que não são para mim. É tipo os Minecrafts da vida e coisas Roblox. Não é o estilo que eu gosto de ver. Mas pronto, talvez o Diogo aprecie. Não sei. A terceira tática que eles dizem, utilizar vídeos tipo quase sempre. Esta geração não tem paciência para ler, só querem ver vídeos. Essa é difícil de contrapor. Ricardo, tu que tens filhos dessa idade. Não valida, acho. Eles já ler blogs e tal, para eles já não é. Sim, Já não é um. muito atrativo. Até falámos disto num episódio há tempos, acho eu. Abordámos o tema da educação e da questão de como os conteúdos são apresentados aos miúdos hoje em dia, a dificuldade que é um professor hoje em dia, né, de debitar a matéria ali numa sala de aula de forma pouco dinâmica, quando os miúdos estão habituados a conteúdos altamente dinâmicos, graficamente e visualmente atrativos. Mas isto parece-me algo que se perde ao longo da vida, porque eu, por exemplo, tenho a minha filha quase a fazer 4 anos e adora livros. Se calhar é porque sou eu que estou, se calhar é porque sou eu que estou a lê-los, não é? Está a receber de uma forma. E estás a estimular a tua filha para isso? Sim, mas olha, o meu filho agora está a aprender a ler e ele também agora começou a aprender a ler, acha super curioso, quer ler tudo e está Pois. super interessado em ler e os vídeos não têm isso. Pois. Eu estava-se a falar, eu estava-me a lembrar de uma notícia que saiu no princípio deste ano, e eu não me recordo, não, eu sei que nós já falámos em algum episódio, mas não me recordo agora se foi este estudo em concreto, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que mostrou que 61% dos portugueses, 61, não leram um único livro em papel. Mais de metade dos portugueses não lê livros, uma realidade que está fortemente associada à educação. Já que Eu muitos talvez não têm esteja a ficar. a memória dos pais, os terem levado a uma livraria ou lhes terem oferecido um livro. Está aí, Miguel. Pois. A resposta. Epá, eu continuo a ser daqueles que acredita na magia do papel. Epá, já tentei ler no tablet, etc. Epá, odeio. Eu gosto do papel e gosto de estar ali a ler o livro. É uma experiência É livros em diferente. papel e reuniões presenciais. Vamos para o quarto. Exatamente. Vamos para o quarto. Let's go, baby. Agora autenticidade. A geração quer que as marcas tenham valores e personalidade. Por isso temos de mostrar os valores por trás da marca. Será isto perigoso como nos casos Tesla / Twitter, em que e Prozis também, em que as pessoas Eu ia confundem dizer isso, o líder com a marca? As pessoas confundem geralmente o líder com a marca, ok? Mas esta autenticidade é nova, só a geração Z é que procura. Não sei se as pessoas confundem o líder com a marca, mas também não sei se a palavra adjetivo confundir também não é normal que isso aconteça. Não sei se é bem confundir. Mas Mas quando pronto. estamos a falar dos criadores da própria marca, às vezes é
Pode ser só um CEO que está com uma posição, tem uma posição até diferente da marca, etc. Outra coisa é quando são os fundadores, né? Se bem que a As tua empresas pergunta era outra. normalmente transpiram os valores desses fundadores, digo eu. Pronto, eles aqui dizem que as marcas têm de tentar ser autênticas relativamente aos seus valores, etc. Pá, isto já é uma coisa dos valores, mas já se fala há muito tempo. Na nossa geração também Sim. se falava disto. Agora a questão é, isto é exclusivo da geração Z? Não, acho que essa questão da autenticidade, sobretudo nos dias de hoje, acho que é cada vez mais valorizado, não é? Num mundo altamente competitivo, como estavas a dizer há pouco, e cada vez mais hoje procuram precisamente essas experiências autênticas, produtos autênticos, Fechar escolas e colarem-se ao chão, atirarem. É isso. Essa autenticidade que estamos a falar, é isso. Ok, então outra coisa, ser transparente e responsável. Vais em que número? Vou no 5, mas agora vamos acelerar. Esta geração está constantemente em busca da verdade, aquela que só se fala nas redes sociais. E quando alguma coisa corre mal, valoriza que a empresa admita o erro publicamente, seja transparente e assuma a responsabilidade, como por exemplo no caso da Vodafone. O que é que vocês acham? Sim, isso acho que sim. Já, hoje em dia as empresas já têm, no espaço de comunicação onde vivemos, há pouca margem para se andar a varrer para debaixo do tapete e deixar que passe. Se bem que isso ainda acontece nos dias de hoje. Mas eu estou com dificuldade em conseguir assimilar que há alguma diferença entre esta Sim, geração de em termos de agora com. diferença, pois, se a pergunta era diferença para a geração Z para a geração Exato. millennial ou boomers ou o que for, eu acho Eu, que não, na verdade. É que eu também trouxe este artigo, porque muito se fala, e como comecei no início, pá, desta geração Z é muito diferente e tal. Epá, e começamos a ver aqui estas táticas que os gurus nos trazem e parece que é tudo um bocadinho. Já é uma coisa, não parece que seja só para esta geração, mas vamos continuar. Aqui já talvez já haja aqui uma diferença. Utilizar influencers no centro da estratégia. Em vez de tentarmos fazer o papel de influencers e persuadir os nossos públicos-alvos, trazer influencers para a nossa rede e deixá-los trabalhar nas suas audiências pelos nossos produtos e serviços. Isso é o que eles valorizam isso? Valorizam. Valorizam que sejam os Ou é influencers a questão de utilizar partilhar. essa tática? É utilizar essa tática porque eles valorizam. Preferem que sejam os influencers a passar-lhes as mensagens relativamente a marcas do que as próprias marcas. Mas agora, pegando no que o Fred disse, não é? Isto é o que vem nos livros do marketing mais antigo, os líderes de opinião, não é? Os Exatamente. vendedores são líderes de opinião e agora têm mais meios de comunicação e chegam mais rapidamente às pessoas. Mas de antes Exato. seria uma figura pública ou um ator ou... Então vamos Eu- avançar com velocidade. Oh, Sim, Miguel, Zé. deixa-me só dizer uma coisa. Espera, desculpa lá. Talvez este seja um dos poucos pontos onde eu possa talvez concordar, acrescentando se acrescentarmos apenas uma pequena frase, tem a ver com a área digital. Porque a geração, dizer aquilo que tem grande diferença é que foram os primeiros a crescer totalmente na era online já, não é? Portanto, são os tech savvy, mobile first, portanto, os standards dele e o tempo que eles passam online é superior. Portanto, aí acredito que o conceito de influenciadores online tenha para eles uma influência diferente do que para uma geração mais velha que vê influenciadores como pessoas que escrevem nos jornais, opiniões na televisão. Portanto, se calhar é mais diversa, talvez. Ok, muito bem. Quer dizer. 7. Convidar a geração Z a participar no nosso marketing. Pedir a esta geração nas redes sociais para comentar os nossos produtos e serviços, fazer reviews, etc. E fazê-los participar na criação ou alteração dos produtos. Isto está a correr bem na Twitter. O que é que vocês acham? Isso foi uma afirmação? Ou... Mandou a boca. Mandou Sei a lá. boca. É esta ideia, por exemplo, nós vemos o Elon Musk no Twitter a perguntar às pessoas o que é que querem e tal, não é? A fazer com que as pessoas participem no processo de decisão da marca relativamente a produtos e essas coisas. Eu, se calhar, antes de responderem, se calhar, pronto, passo já para a próxima, pedir a todos para criarem. Tirar partido de plataformas como o TikTok, que incentiva o utilizador a criar conteúdos e fazer desafios à comunidade para brincarem com a marca. Um bocadinho como a Nike fez, a Adidas. Isto era aí algo- não. Não. Há quanto tempo é que nos falamos de fazer isso em todas as redes sociais? Desde o Mirk, em que se pede envolvimento com as brincadeiras para as pessoas descobrir as letras no meio e coisas do género. Ou então Sim, no mas Facebook, atenção. que antigamente tinha as apps, então até apps que tu podias fazer jogos. Não. Atenção, nós só começámos a ver isto há coisa de alguns anos, quando, por exemplo, a Nike e acho que não sei se foi a Nike ou a Adidas, que pediram literalmente às pessoas para fazerem anúncios que depois iam partilhar os... É diferente, já com é elas a meter o aparecer, pessoal sim, tens razão, sim. Com elas a aparecer, sim. com elas a aparecer e darem liberdade criativa total às pessoas para fazerem alguma coisa. Isto Isso já, é é verdade. já é mais geração Z. Sim, concordo. Hum, Então, Millennial, os vídeos virais, sim. aqueles vídeos que a pessoa usa a mesma música, faz a mesma coreografia e, né? E publica.
Eu não tenho experiência, mas o Ricardo já fez alguns vídeos desses. Já, bastante. Apaguei todos, entretanto, mas sim, tinha uma coleção bastante. Não, mas acho que isso não é geração. Não é? É, Percebo. Acabamos de ver Esse isso. artigo, eu, este eu artigo também, eu fonte. também começo a achar, agora que estamos aqui a debater, Agora que que estás a ler tudo, agora que leste realmente tudo até ao fim, este artigo é um flop. Vou fazer as duas últimas em então vá. conjunto. Alavancar conteúdo real. Esta geração gosta de autenticidade, por isso devemos utilizar fotografias e vídeos de pessoas reais, mesmo que sejam mais feias, etc., a utilizar os nossos produtos. Zero stock footage. Esta geração não permite haver aquelas fotografias de banco e imagens de banco. E finalmente, também esta última é que me surpreende mesmo. Não esquecer os outros canais. Apesar da geração Z comprar pelo smartphone, compram 3 vezes mais em lojas de retalho. E eu acredito que isto seja porque querem tudo mais no imediato, por isso temos de estar mesmo em todos os canais. E basicamente esta é a última que eles referem. Então, fechando aqui as 11 táticas, eu vou ressalvar aquilo que me ficou a ressonar no ouvido, que é a questão da autenticidade, não é? Ser Certo? autêntico, ser imediato, não é? Que é a questão Uhum. de disponíveis. E pedir ao pessoal para participar, talvez. Diz, Pedir ao pessoal para participar nas decisões e na promoção da marca. certo? É a questão de ser curto, de serem curtos e adaptados ao meio onde estão a ser veiculados, mas de resto parece-me uma geração perfeitamente sã, saudável, mas que Igual. sim, mas igual, terá mais importância aquilo que o Fred estava a falar, que é a questão desta é a geração que são nativos digitais e nasceram já com dispositivos na mão. E são a primeira geração a fazê-lo, portanto, acho que mais do Então, que isso, porque é tanto buzz à volta desta geração? isto dar a volta, não é? Exato, já não é nada novo. Mas nos livros de ver, nos livros, o Fred também se lembrará, não é? Olha, dos livros do professor Filipe Carreira, não é? Geração Millennium, meu Deus, quem são estes? ETs que aqui vêm. Exato. São os primeiros a ter 10 dedos nos pés, totalmente deformados. Pá, acho que é sempre cíclico, porque esta geração Z, claro que há sempre mudanças de comportamento de consumo, sobretudo, de geração em geração. Mas as diferenças vão se esbatendo e... Mas força, Fred. Não, a questão é que o Miguel fez a pergunta, não é? E embora, se calhar, não sei se estamos a relativizar demais, mas o Miguel disse o que é especial. Bom, eu vejo aqui 2 ou 3 coisas, além do que já falámos, no que diz respeito ao fato de ser nativos digitais, que é a nossa curiosidade de geração mais velha de perceber como é que alguém que nasce na geração da internet, que utiliza o smartphone, qual é que vai ser o seu comportamento quando chegar ao mercado de trabalho. Essa é uma grande curiosidade. Vai ter, como é, essa acho que é geral. Depois, é preciso... no meu caso eu tenho 38 e a maior parte do painel andará por essas idades, mas do podcast. Mas há aqui uma coisa que nós passamos pelas nossas particularidades em relação àquilo que foi as guerras e as políticas, etc. Só que eu acredito que talvez esta geração Z seja talvez a mais ansiosa e possivelmente aquela que viveu mais proximidade com o tema da depressão, não só pelo facto do tema ter ficado pelo tema pandémico, agora vem o tema da guerra, passou por mais crises do que nós vamos passar, creio, é essa a ideia que também tenho, e portanto também há esta curiosidade de perceber qual é que é a resiliência, como é que eles vão, qual é que é o pragmatismo que eles vão ter neste futuro de vida. E já para não falar, depois em coisas que se passam, que já se falavam no princípio da nossa geração, desculpa, no princípio, e agora quando nós mais velhos, todos com filhos, mais ainda, que a nossa população em Portugal está a ficar mais velha. Ainda esta semana saiu um estudo sobre isso, não é? O censo de 2021, saiu a informação sobre agora. Temos 10,3 milhões de portugueses e esta geração que aí vem, a mais nova, de certeza que vai continuar a querer ter menos filhos do que nós, que agora nos preocupamos com isso, pelos custos de vida e pela casa, etc. Ou seja, o que é que ela tem de especial? Perguntou ao Miguel. Eu acho que é este contexto todo, de perceber como é que eles vão adaptar-se ao futuro. Bem, cá estaremos para ver. Cá estaremos, com muita saúde, a olhar Mesmo à velha. É os seus filhos, não é? Pois, 12 anos, portanto, a geração Z. Não é, Exatamente. Ricardo? Exatamente. Muito bem, antes de passarmos ao tema do Diogo, só relembrar que nós temos um grupo do WhatsApp que podem aderir em w.marketingporidiotas.pt, onde estamos lá nós e estão muitos dos nossos ouvintes e onde nós todas as semanas, além das discussões que vamos tendo sobre marketing e pedidos de ajuda, uma comunidade viva dentro deste grupo do WhatsApp, partilhamos também um conteúdo exclusivo. E o conteúdo exclusivo desta semana é surpresa. Bom, vamos ao tema do Diogo e isso torna isto mais giro, não é? É surpresa. Se eu vou já dizer o que é, agora vou ao WhatsApp. Vocês podem escolher um conteúdo agora ou o conteúdo que está dentro desta caixa. Exato. Muito bem, vamos ao tema do Diogo. Diogo, onde é que estás tu? Tu não disseste no início que o Diogo hoje não está em direto. O Diogo deixou-nos um tema gravado
Enquanto tu procuras, eu vou fazendo aqui. Vou falar dos nossos Não, já está aqui, patrocinadores e tal. Já está aí? Ok, boa. já, mas podes encher mais chouriçada. Isso aí está. Vamos embora, que já vamos com muito tempo. Vamos lá, Diogo. Esta semana estava a ler um artigo sobre a privacidade da Apple na Apple Store, trouxe e ajudou ao crescimento do TikTok para chegar à empresa que o TikTok é hoje e ter os utilizadores que o TikTok tem hoje. E queria pensar aqui um pouco com vocês e queria um pouco a vossa opinião e saber se vocês continuam com a mesma ideia ou não de há episódios passados. Isto também porque o TikTok atualizou as suas previsões de ganhos de 12 mil milhões para este ano para 10 mil milhões, ok? Contudo, isto ainda apresenta um crescimento de 155% em relação ao ano passado, em que eles tinham ganhos de 6 mil milhões de dólares, ok? O TikTok também parece ser a única plataforma que não deverá ter ou que não terá uma expectativa de baixar os ganhos em relação à sua venda de publicidade e será também a segunda plataforma onde serão investidos mais dólares em termos de marketing de influência. E isto, meus amigos, então deu-me aqui esta ideia de há um tempo atrás, não sei se recordam, mas ainda estavam vocês e fui gozado, fui achincalhado aqui neste podcast, exatamente por defender muito que o TikTok era uma plataforma muito válida para anunciar. E recordo, e sei que o Fred, não é? Fred, já fizeste aí alguma coisa também no TikTok, mas queria saber se vocês ainda continuam com esta opinião de que o TikTok continua a ser muito uma questão de crianças, se isso já mudou e se realmente veem o TikTok hoje como uma plataforma mais do que válida para anunciar, claro, desde que seja, não é? Eu sei, Miguel, desde que tenha um retorno positivo. Deixem-me só adicionar aqui esta questão. O Hootsuite tinha feito um estudo há um ano atrás onde perguntou a vários anunciantes se planeavam anunciar no TikTok, onde vários anunciantes, 3% deles responderam que sim, que queriam bastante anunciar no TikTok. Mas quando fizeram um estudo novamente este ano, 98% dos anunciantes disseram que estão interessados em anunciar no TikTok. E vocês? É essa a questão. Estão interessados em anunciar no TikTok? Muito bem, obrigado, Diogo. Miguel, estás interessado Olha, em ouvir a palavra do senhor do TikTok? sim, olha, nós já falámos disto várias vezes, como o Diogo disse. Eu falo primeiro daquela parte das Big Techs utilizarem-se umas às outras para promover o seu crescimento. Eu acho que é normal. TikTok promover no Facebook e no Instagram, LinkedIn, whatever. Acho isso perfeitamente normal. Eu acho que o TikTok vai continuar a crescer porque ainda tem muito para crescer, ok? Vocês conhecem a lei de Moore, aquela a capacidade de processamento duplica a cada 18 meses? Eu tenho aqui uma lei que se chama a Lei de Miguel Rão, relativamente às redes sociais. E depois vocês, se quiserem, podem usar isto nos vossos... Fred, na tua newsletter, se quiseres podes usar à vontade. E esta lei diz mais ou menos isto. Uma rede social, tendencialmente, cresce exponencialmente durante 8 anos. Ok? Que é o tempo em que uma geração, como por exemplo a geração Z, acha super cool e muito fixe, e os mais novos adoram esta plataforma e estão super entusiasmados com ela. Mas depois, a partir dos 8 anos, os mais velhos começam a ir para lá. Ou seja, começam a estragar a plataforma. Começam a aparecer os pais a fazerem posts às filhas, a dizerem, epá, isto cá não é muito bem feito, o que é que estás a fazer e tal. Começa a ser uma plataforma mais para famílias e não para os jovens mais trendies, o que faz com que se torne mais atrativa para os anunciantes, porque os anunciantes depois dizem todos, epá, espera lá, isto afinal não é só miúdos, isto afinal há aqui pessoal mais velho e com poder de compra. E é nessa altura torna-se mais atrativa para os anunciantes, começam a ser mais anúncios e mais posts de anúncios e de marcas, etc., e nesse momento a plataforma começa a ficar suja com publicidade e com conteúdo que não é bem o conteúdo nativo da plataforma. Por isso é que eu até acho que o TikTok fez muita pressão para, epá, façam TikToks, não façam anúncios. Já porque eles conhecem a lei de Miguel Rão. Depois, a plataforma começa a ficar com os pais, com os filhos, todos à mistura, e surge uma oportunidade, que é
a criação de outra plataforma, a criação de outra plataforma para pessoal mais jovem. Porquê? Com os anúncios vem também uma coisa, a necessidade da plataforma em fazer mais dinheiro, não é? Acaba por ser o normal. Então o que é que acontece ao reach orgânico? Começa a baixar, até ao momento em que nós fazemos um post na plataforma e ninguém o vê. E nessa altura deixa de ser atrativa para aqueles utilizadores nativos da plataforma que só se queriam era divertir. Aconteceu com o Facebook, aconteceu com o Instagram a nível dos posts normais. O Reels só não aconteceu com o Reels porque, dentro do Instagram, porque o TikTok apareceu, mas há de chegar lá. E então, a partir do momento que o reach orgânico começa a baixar, a plataforma torna-se um dinossauro. Eu não sei quanto tempo é que falta para o Instagram se tornar um dinossauro. Eu prevejo, segundo a minha lei, que o dinossauro torna-se entre os 8 e os 12 anos, ok? Acredito que se vai tornar um dinossauro e vai aparecer outra coisa qualquer, mesmo dentro da Meta. Ou seja, a Meta, o Facebook parece que literalmente quiseram acabar com ele, não é? A nível do reach orgânico que as páginas têm, etc. O Instagram há de ir pelo mesmo caminho e a Meta há de fazer outra coisa qualquer no futuro. Epá, não sei se será com o metaverso ou não. O que eu acho, se vale a pena anunciar no TikTok ou não, eu acho que o TikTok está a chegar àquele sweet spot neste momento, que é, começa a ter audiências de diferentes idades, ainda existe reach orgânico, por isso as pessoas ainda estão muito interessadas na plataforma, ainda não há um excesso de publicidade que nos faz dizer, epá, esta porcaria é só anúncio, por isso eu acho que se vai começar a tornar mais interessante para anunciar para qualquer tipo, não sei se é para qualquer tipo de marca, mas para a maioria das marcas, nos próximos 2 anos ainda vai ser um sítio muito interessante para anunciar, 2, 3 anos. Assim, e é isto. bem. Fred, e tu? Ora bem, vamos começar primeiro pela área dos anúncios. Talvez as pessoas que estão aqui a assistir, a ouvir este podcast, não tenham tido ainda a oportunidade de ir até o seu lindo YouTube e pesquisarem estratégia digital ou acompanharem o meu canal do YouTube. Podem fazê-lo, estão à vontade. E já agora, se forem lá, se subscrevam. Mas eu gravei uma sequência de 6 aulas sobre Google Marketing e a primeira aula é sobre estratégia digital. Eu vou recorrer precisamente a esses dados que publiquei para explicar aos ouvintes que podem não estar tão familiarizados quem é que domina a publicidade no digital. Os dois principais players são a Google e a Meta. A Google tem 28% do mercado e a Meta tem 24%. Portanto, os dois juntos têm 52%. Quanto é que vale o TikTok? Menos de 1% do total. Agora, se calhar para 2023, no final, se calhar já pode estar a valer mais, precisamente pelo contexto que o Miguel acabou de dar e que o Diogo também referiu. Pronto. Ok, então não vale assim tanto para nós estarmos aqui a investir tanto tempo, mas como é agora novo miúdo no bairro, a gente vai ter que abordar. E eu pensava que o Diogo gostava muito de SEO e Google Ads, mas afinal é SEO, Google Ads e TikTok. E TikTok. Uma vez que já falava isso várias vezes. É onde ele está lá agora. É onde ele está. Ele não está cá hoje para gravar os novos TikToks dele. E como ele, mais uma vez, porque é assim, quem está aqui a ouvir pela primeira vez terá a oportunidade de ter acessos atualizados em novembro de 2022 sobre números do TikTok, porque não ficou satisfeito esses dados em agosto, portanto vamos voltar a eles em novembro. Também já é a altura de sabermos se há alguma informação nova ou não. Então, e eu vou finalizar com isto. Não vos quero amassar, queridos companheiros do podcast comigo aqui ao vivo, mas vamos lá ver. Então o TikTok, segundo a ferramenta deles, que é a ferramenta Ads Manager, portanto self-service, diz o sistema que, olha, lamentamos, mas abaixo dos 18 não podemos dar dados, pronto, sim senhor, a gente respeita, mas acima dos 18 posso dar. Então a gente trabalha com isso, sim senhor. Então, 3.324.000 portugueses que estão no TikTok. Pronto, desses vamos dividir, vocês no final não se vão lembrar de número nenhum, mas pode ser que alguma coisa tenha ficado. Acima dos 55 anos, quantas pessoas é que há? 202.000. Parecia mesmo as 202. Gostaram da pausa? Foi uma pausa dramática. Posso dizê-las o nome todo? Exato. Dos 45 aos 54 anos, 327.000. Dos 35 aos 44, 544.000. Dos 25 aos 34, 916. E depois, dos 18 aos 24, que é, digamos assim, a última faixa etária que a Google, que o TikTok apresenta, 1.337.000. Portanto, qual é que é a faixa etária que tem mais gente? É dos 18 aos 24. Sendo que, só para voltar a reforçar, o TikTok tem visível a possibilidade de clicar dos 13 aos 17, mas assim que isso acontece, dá um bom aviso a dizer
amigo Frederico, não te posso mostrar abaixo disso, mas nós temos abaixo dos 3 aos 17. Portanto, voltando, disse o Diogo, mas vocês estão a dizer que aquilo é só para crianças. É assim, o público mais velho, de acordo com o sistema de anúncios do TikTok, não paira muito por lá. Existe, mas não é propriamente que anda com frequência. Nesse sentido, amigo Diogo, que irás nos ouvir depois, a gente gosta muito de ti e gosta que tu gostes de TikTok, mas quando tu abres o TikTok, tu não vês palestras de TED Talk. Não é isso que lá está. Né? Não está lá conteúdo educacional suminho, bom. Tens uma coreografia boa para ti, se quiseres, uma dança do Pokémon, se quiseres um bocadinho mais para a esquerda, dança, sei lá, a Fred, série R, a série A. Mas quando falamos em marcas anunciarem, estão lá 4 milhões de portugueses e portuguesas. Ou seja, 3 milhões e 300. Então afinal são 3 milhões, está 30% da população está ali. A população mais jovem é um facto, mas nos próximos anos essa população também vai envelhecer, ou seja, nos próximos 2-3 anos esta plataforma vai se tornar um excelente sítio para anunciar, ou não? Teoria dos 8 vai anos. continuar a fazer coreografias? É isso que estás a manter? Não, os velhos vão começar a estragar o TikTok com os seus conteúdos chatos de palestras TED Talk. Olha, eu abri o TikTok agora. Eu abri o TikTok agora e aparece-me aqui do lado esquerdo o que é que as pessoas mais estão a falar. Ora bem, anime, dançarina Pedro Sampaio, amiga Lara Silva. Desculpa, isto aqui tem alguma graça a ler. Mas não quer dizer que a tua marca não possa aparecer no meio desses conteúdos, né? Tu ainda não percebeste que vais ter de dançar. Tu ainda não percebeste. Has de perceber, não é? E o retorno disso? Está aqui Carlota dançarina também. Ok. Então pronto. Ricardo, mete mão nisto. Vamos avançar então. Isso, vocês, acho que só respondendo à questão do Diogo, que colocava aqui ao painel a questão de se a plataforma era válida para anunciar, Isso é. eu creio que a resposta é sim, mas... Não, mas depende do setor. E já tínhamos falado até a última vez, eu tinha partilhado a minha experiência e agora depois entretanto já fiz um mês depois. Os custos da publicidade são bastante convidativos, mas não é assim uma diferença tão grande se comparado com o Instagram. Então, mas olha, vamos lá ver uma coisa. Se já vimos que a geração Z influencia em 70% à volta disso, algumas das decisões são tomadas lá em casa, certo? Se os custos de publicidade são baixos, nós não estamos a falar em vender consultoria financeira para o TikTok, mas produtos de retalho, etc. Devia estar lá tudo a anunciar agora em força, ou não? Sim, certo. Eu não sei, eu não tenho TikTok, portanto não tenho contato. Eu não saberia dizer, eu só uso para ir buscar lá leads e não uso para o dia de frequência, não tenho prazer. Não uso, portanto não estamos... Não saberia dizer se as marcas estão lá em força ou não. Já usei, o ano passado quis juntar-me ao movimento, achei alguma piada inicialmente porque estava a ver ali algumas coisas novas que não posso referir Lara aqui, dançarina. Exato, mas achei alguma piada inicialmente, mas depois eu valorizo muito o meu tempo e deixou de me fazer sentido estar no TikTok a ver coisas, deixou-me de fazer sentido, mas percebo o potencial que aquilo tem, nem todas as marcas anunciam para tipos de 30 e tal anos, não é? Há marcas que têm de anunciar para tipos de 20 anos e se queres anunciar para a geração dos 20 aos 30 anos, tu tens de estar ali. Parece-me a mim que é um sítio onde tu já tens de estar, até porque os resultados no Instagram já não são o que eram, não é? Pois, exato. Há esse custo de entrada abaixo que o Fred estava a falar. Muito bem. Não vamos alongar mais sobre TikTok. Deixamos esse espaço para o Diogo. Antes de avançarmos para o Fred, só quero lembrar que ainda não subscreve o nosso podcast para o fazer. E assim que o façam e que ouçam alguns dos episódios, que nos avaliem, porque isso é muito importante para nós. Fred, vamos falar de um tema quentíssimo, fresquinho, quente e fresco ao mesmo tempo, que é a relação... ao que parece atribulada entre o Elon Musk e a Apple. Pensei que ias dizer, e o mundo? Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte: um bom amigo preocupa-se com o bem-estar dos seus companheiros, o camarada ali para o Diogo, mas veio-se a saber que o Elon Musk, comparsa aqui deste podcast, perdeu, coitado, 100 mil milhões durante este ano 2022 e até ao preciso dia em que vocês estão a ver este podcast, sim, este dia é muito importante, segundo a Bloomberg Billionaires Index, o Elon Musk continua a ser o homem mais rico do mundo. Mas isto é relevante? Bom, é só uma curiosidade, mas vejamos o seguinte.
Depois do Elon Musk ter cortado 2/3 da força de trabalho, a tensão desta semana é precisamente Elon Musk versus a Apple. E quando mete a Apple ao barulho, queridos ouvintes, o Ricardo Vieira, responsável de marketing do Hotel Estoril, pai de 2 filhos, dono de um Tesla, mãe de CrossFit e especialista em piscinas desde Portugal fora, aí E na ele já não biografia, gosta. foi? Aí ele já não gosta, não é verdade, Ricardo? Não. Pois, Ele está eliminado. há limites para tudo. O novo dono do Twitter, o Elon Musk, na segunda-feira declarou guerra contra a Apple e contra o império empresarial do iPhone, preparando o palco para uma batalha potencialmente feroz entre o homem mais rico do mundo e a empresa mais valiosa do mundo. A Apple e o seu chefe executivo, Tim Cook, ui, Jesus, ainda me processa, têm a capacidade de influenciar o sucesso potencial do Twitter. Havia uma expressão pior. Exato. Mesmo ao lado. Vamos seguir. Mas assim, realmente o Tim Cook tem aqui a capacidade de influenciar o sucesso potencial do Twitter, uma vez que o fabricante do iPhone é um grande anunciante e controla rigorosamente o software que entra na App Store. O Elon Musk fez uma série de tweets a dizer, desculpa, amigo, mas estás-te a passar, ok? E pegou o Tim Cook e disse, mas onde é que isto já chegou? Isto foi tipo que eu li, pronto. Portanto, o Elon Musk fez aqui uma série de tweets que acusam a Apple de não respeitar a liberdade de expressão e que o gigante da tecnologia ameaçou expulsar a aplicação do Twitter do iPhone. Musk começou a atuar como um megafone para os críticos que dizem que a empresa detém demasiado poder através da App Store. Ao chamar a atenção para o papel da Apple como guardiã do ecossistema da app, o Sr. Musk está a apanhar o manto no combate que os criadores travaram ao longo do ano passado contra a Apple e as suas taxas, e falámos aqui em 2 episódios sobre isso, recordo-me perfeitamente. Então, há aqui 3 questões distintas que eu acho que merecem aqui reflexão do nosso painel e dos nossos queridos ouvintes. A primeira é sobre a publicidade da Apple no Twitter. Eu li uma informação de um analista, John Grunberg, de um meio de comunicação chamado Daring Fireball, que a Apple era o maior anunciante do Twitter. O Washington Post colocou as despesas da Apple em 48 milhões no primeiro trimestre, o que significa 4% das receitas do Twitter. Segunda questão é o controle da Apple. O Twitter, 48 milhões é quanto por cento das receitas do Twitter? Aqui o que diz é 4. O Washington Post diz que é 4. Pois aquilo não dá nada. Por isso é que valeu 48 milhões. Aquilo realmente com 11 mil trabalhadores. Agora está com 2 terços. Segunda questão. Sim, mas na altura estava com 11 mil e ainda falam mal do homem. Bem, mas desculpa. É o controle da Apple sobre a App Store. Portanto, é importante notar que a Apple sempre teve não só o poder, mas muito provavelmente vai expulsar o Twitter da App Store. Aí você estás maluco? Não. Reparem, eu vou argumentar com factos. O precedente aqui já existiu, já aconteceu. Portanto, o precedente é o Tumblr. Em 2018, a Apple expulsou a aplicação do Tumblr da App Store após os revisores, lá a malta dos softwares, que fazem o controle, terem encontrado material de abuso de sexo infantil que não aparecia na base de dados naquilo que é supostamente o foto-DNA da conhecida regra que existe nas regras da App Store chamada CSAM. Não se vão lembrar disso, mas também é relevante. Mas a Verizon, que era a proprietária da Tumblr, acabou por decidir que não tinha meios para detectar material novo e acabou por proibir toda a nudez e pornografia do Tumblr. O Twitter, entretanto, só para vos relembrar, que disse que agora a liberdade de expressão, isto agora é tudo a abrir, podem estar tudo o que quiser. O Twitter tem pornografia já e para a Apple isto sempre foi uma zona cinzenta. É também certamente possível que haja com a redução do pessoal, aquele pessoal que estava a fazer moderação de conteúdo, isto significa que é provável que isto seja ampliado. Bom, terceira e última questão, antes das minhas perguntas finais, que é o facto do Twitter ter de pagar à Apple uma parte das subscrições daquilo que quer fazer, que é o Twitter Blue. Só para relembrar aos nossos ouvintes que não ouviram um episódio sobre as taxas e taxinhas da Apple, que a Apple fica com 30% das receitas, ou seja, ficaria com 30% das receitas que o Twitter gerasse, coisa que também o Elon Musk andou lá a twittar a dizer que era uma vergonha, isto, aquilo e aquilo outro. Em resumo, perguntas para os ilustres colegas deste painel. E ouvintes, expressem-se à vontade no WhatsApp. Que impacto é que vocês acham que a saída da Apple terá na gestão do Twitter? E acham ou não provável que o Twitter saia da App Store? Igual. Isto são perguntas muito... Acho que são
perguntas complexas, ok? Eu vou tentar falar um bocadinho assim sobre o que tu disseste, depois no final dou a resposta a essas duas perguntas. Pronto, o Elon Musk perder 100 mil milhões este ano, não quer dizer que isto tenha saído da conta à ordem dele da Caixa de Depósitos, né? Isto saiu das ações em bolsa, e ele ter declarado uma guerra à Apple é assim... Epá, eu não sei se foi ele que declarou uma guerra à Apple, ou se a Apple também declara uma guerra a todas as outras pessoas. Ok, eu falo mal do Elon Musk ser um ditador e tal, mas como tu disseste e bem, há outros ditadores, por acaso não disseste isto, mas há outros ditadores piores e eu acho que a Apple também é um deles. Eles controlam quem aparece na App Store, têm ali formas de... Isso é um bullying autêntico que eles fazem sobre as aplicações, porque se não sei quanto por cento do mercado dos smartphones são iPhones, não é? E eles controlam quem é que aparece ou não na App Store. Epá, isto começa a ser é aqui uma guerra. Pronto, eles, obviamente que aquilo é uma rede privada, podem fazer aquilo que quiserem, mas eles então não venham falar assim tão mal do Elon Musk, porque a Apple também não está isenta no meio disto tudo, não é? Já foram jogos que saíram da Apple, do mundo Apple e da App Store, por causa da questão das comissões. Epá, que eu por acaso também acho que é completamente imoral. A Apple já as aplicações fazem, ou as empresas de software fazem aplicações e serviços para a Apple, e depois eles ainda querem uma fatia de 30% de tudo o que é vendido dentro de uma app. Epá, eu acho que isto é muito a mal. Acho que é demasiado caro, é uma porcentagem demasiado alta, até porque eles depois não permitem que existam outras App Stores para a Apple. Isso já foi resolvido ou não? Neste momento não existe, pois não, Ricardo? Não. Ou seja, eles têm um monopólio das aplicações que podem ir para aquele dispositivo. Querem 30% das receitas que são feitas dentro dessas aplicações. Epá, eu acho que é brutal. Eu não sei, eles estão ali... Isso à disputa da Fortnite. Se bem que... Exatamente. E outra que passou aqui um bocadinho ao lado, que foi a do Facebook. Porque as pessoas faziam publicidade, utilizas o teu iPhone para gerir a tua conta de Facebook, carregas no botão promover anúncio, fazes essa compra dentro do iPhone, não é? Ou seja, e a Apple também quis ir buscar 30% do valor de publicidade do Facebook. Epá, acham isto bem? Eu pessoalmente não acho que isto seja... Eu estava-me aqui a tentar recordar, mas tu lembro de uma discussão acesa que foi com quem é que poderá ter sido? Com o Diogo. Mas foi uma coisa em que acho que tu fizeste bastante fim-capé a dizer, então, mas a empresa é deles, eles... Não sei se não foi da Prozis. Não. O que eu estava a dizer... A minha opinião relativamente a isto sempre foi... Epá, não quer dizer que seja parecida com a do Elon Musk, mas eu acho que é assim, são redes privadas, ao fim e ao cabo, mas epá, o conteúdo devia ser livre. E acho que na Apple existe aqui uma pressão enorme sobre os produtores de aplicações para o iPhone, que se juntassem todos e dissessem, então nós não produzimos mais nada para este dispositivo. Eu queria ver a Apple a tentar correr atrás do prejuízo, a tentar trazer pessoas para a plataforma. Ok? Há um rapper que diz, um rapper português, Sam daqui, que diz quem precisa mais de quem. Ok. Quem precisa mais de quem? Exato, são os dois mundos, não é? A Apple criou um ecossistema enorme. Nós falámos disto, já tivemos discussões parecidas disto, não é? Sim. Dos ecossistemas e da dominância das tecnológicas sobre este, e falamos da governância destes sistemas grandes e a pressão que os Estados, a União Europeia, os Estados Unidos têm feito precisamente sobre isto, não é? Sobre estes monopólios destas gigantescas tecnológicas que dominam tudo e que não têm qualquer controle, não é? E a App Store é um exemplo disso. Eu acho que é um abuso de posição dominante. Ou seja, eles literalmente vergam as aplicações. Epá, as que são suficientemente grandes para poderem não lá estar, saem de lá. As outras têm de submeter, porque, por exemplo, no caso da Tumblr, ok, havia lá questões de pornografia, etc. Obviamente não é aquilo que a Apple quer também nas suas redes. Mas, epá, podiam ter adotado uma posição mais de parceria com a Tumblr, ok, vamos ajudar, vamos criar aqui alguma forma da Apple vos ajudar a que isto não aconteça. Por exemplo, não é? Digo eu, não é? Coisas já instaladas no próprio smartphone, no próprio iPhone, que, epá, tentar encontrar aqui uma posição de parceria com as marcas para as ajudar a resolver os problemas para poderem estar na App Store. Não é literalmente dizer, epá, vocês não podem estar aqui. Não é? E fazer aqui. Sim, mas eu acredito que por trás disto haja muita negociação, muita conversação, não é? Não é do dia Claro. ele chega lá, carrega no botão e diz... Sim, no caso do Twitter, é assim, se isto vai ter impacto no Twitter, eu penso que obviamente há de ter impacto, porque o Twitter neste momento está numa posição fragilizada, não é?
entrou um grande acionista, as coisas estão a mudar, apesar que eu acho que a telenovela há de começar a acalmar daqui a uns tempos, mas o Twitter precisa de utilizadores, não é? E neste momento parece que estão a tentar sabotar o homem só porque é ele, não é? Agora, se o público-alvo do Twitter compra iPhones, é uma boa questão. Não sei se este é o tipo de público-alvo que anda sempre com o iPhone na mão, digo eu. À exceção dos políticos, o resto do pessoal, epá, não sei. Mas há de ter impacto, e há de ter um impacto certamente porque um dos telemóveis mais populares do mundo deixa de poder ter Twitter. É brutal, não é? Eu acho que sim. E por isso é que ia pôr essa questão, Fred. Tu respondendo às tuas próprias questões, tu acreditas que isto, qual é o grau de probabilidade que isto pode ter? O Twitter, de facto, de ser banido da App Store, ainda que temporariamente ou definitivamente, I don't know. E qual é que achas que é o caminho que isto vai levar? Este speak, que tem aqui também, pode ter aqui outras motivações por trás. Há a questão da direita e depois toda a gente conhece o Tim Cook e os direitos que defende, apesar da Apple se tentar manter sempre um bocado aliada destas questões políticas e etc. Tu acreditas mesmo que isto pode descambar para a saída do Twitter, da App Store da Apple? Gostei muito da forma como tu passaste a bola para mim, sem dar a tua opinião. Não, eu E dou estamos a eu aparecer mais a no fim do minha, mas podcast. gostava mesmo. Então Não, tens um minuto e depois eu um minuto chega. muito bem. Eu acho que o maior contexto que nós temos são os dados, não é? E os dados mostram que o Twitter perdeu 100 anunciantes, 50 deles representam 2 mil milhões num ano. Portanto, o que é que acontece? É muito dinheiro para quem acabou de entrar e fez uma previsão de receitas. Certo. E, portanto, eu compreendo que uma das coisas que o Alan quer fazer era criar sistemas para não estar tão dependente do Twitter, e uma delas foi o Twitter Blue. Que vale o que vale, pronto, que é a tal verificação de contas, mas acho que é por aí. O caminho tem que ser exatamente por aí. Criar modelos de subscrição, esse e outros que, entretanto, estão a surgir noutros canais. O Telegram também lançou uma versão em que a pessoa pode ter funções adicionais dentro da ferramenta, o WhatsApp também vai lançar isso. Portanto, acho que é por aí. Modelos de subscrição, eventualmente, para quem tem empresas com funções especiais. Nada, não é nada que não existe, não existia no Twitter, e acho que é para lá que ele vai avançar. Em relação à segunda, eu honestamente eu acho que sim, que eu acho que a aplicação vai sair da App Store, nem que seja por uma questão temporária, e o motivo tem precisamente a ver com um argumento que eu falei no texto, que Questão é dos conteúdos, com a não é? redução do pessoal, a dificuldade em avaliar a moderação de conteúdo acaba por cair, e para o Elon Musk é tudo muito aberto para quem é o diretor aqui da porta. Ah, Neste caso, o mordomo que abre e fecha a porta é capaz de não gostar tanto e se calhar veda. E portanto sela e diz, resolve-te internamente até que eu possa abrir portas ao público. Então, eu tenho uma dúvida, como também não tenho Apple, uma pessoa pode abrir um site pornográfico no browser no Safari? Pode ou não pode? Responde lá, o que é que achas? Eu não sei, Tenho um amigo que farta-se de fazer isso. neste momento já não tenho a certeza, não é? Ou Farta-se de seja, fazer isso. eles são donos, eles próprios Não, aplicam mas um filtro certo, àquilo que tu podes fazer com o teu tu estás a telemóvel. tentar levar para uma coisa, mas aí, Não, atenção, mas porque a Apple, certo, há os filtros nos browsers para conteúdo restrito, não é? Para certo. pornografia ou tipo de conteúdos, pronto. E tu podes desabilitar isso. Eu, por acaso, eu não uso o Safari, eu uso o Chrome, portanto não sei o que é que tem, mas o Chrome tem isso, não é? O Chrome pronto, tem a questão da pesquisa segura da Então, Google, em que tu e podes... qual é que é a diferença entre Chrome e Twitter? O Chrome Não dá-te é uma acesso a aplicação. conteúdo. Desculpa, o Chrome é uma aplicação que dá-te acesso a conteúdos que estão na net e tu podes escolher os conteúdos que vês, etc. O Twitter dá-te acesso a conteúdos criados por outras pessoas. Qual é que é a cena? Tipo, não é? Porque que eles têm. Epá, eu tenho dificuldades em acreditar que isto é tudo uma coisa. Epá, que é completamente isento e não é porque é o Elon Musk, mas parece-me que é uma perseguição literal ao homem. Não é? Tipo, então o Não, Twitter. é isso que ele vem questionar, não é? Quer dizer, então, mas porque é que deixaram de anunciar? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu na plataforma para deixarem de anunciar assim de um dia para o outro? E eles Não dizerem percebo agora os vamos tirar o motivos. Twitter vamos tirar o Twitter da plataforma com base em quê? Em base de haver alguns conteúdos que não são moderados. Epá, ouve, então tirem o Chrome, que o Chrome dá acesso a conteúdos não moderados também, não é? Olha, dá essa dica ao Elon Musk, pode ser que ele te ouça Não sei, e mas o que é que que tu vá achas trazer o meu disso? O que é que tu pensamento. achas disto, Ricardo? Este Eu argumento acho é que sim, válido ou não é? eu acho que sinceramente não tinha lógica nenhuma de removerem o Twitter da App Store. Agora que a Apple tem o poder para o fazer, não é? E que isso pode ser uma forma de tentar, sei lá, mostrar a sua força perante um Elon Musk completamente desvairado, pá, não duvido que o pudessem fazer.
Até porque qual é a receita que a Apple gera com o Twitter? Não há pessoas a comprar iPhones para ter o Twitter. Não há aqui nenhuma fonte de receita, portanto, perder o Twitter da App Store, que ia ter uma manada de pessoas a sair do Então, iPhone mas, porque não tinha Twitter. e nós não falamos do Tim Cook da mesma forma, porquê, não é? Ele se calhar faz ainda pior que o Elon Musk, porque o Elon Musk diz, Sim, epá, sim. podem vir todos. E este Mas o está a Fred dizer, falou não, aqui da agora... questão, certo? O Fred falou da questão das comissões impostas na App Store, sobre todas as fontes de rendimento que passam por aquela loja, que já há muitos anunciantes, muitos programadores e desenvolvedores de aplicação falam sobre isso há muito tempo, mas sem aquela, pronto, foi o Fortnite como é que eles chamam, da Epic Games que teve mais visibilidade, mas de facto é uma coisa do tipo, olha, pronto, é aquilo que é, se quiseres ir contra, tens que sair fora. Portanto, o Elon Musk está aqui a pegar neste tipo de argumentos para tentar pressionar a Apple a mudar algo das suas políticas. Pode sair ao contrário e serem eles a sair da App Store. Bom, não sei o que é que pode acontecer. Acho que ainda vai durar algumas semanas até conseguirmos perceber se isto de facto vai acontecer, mas a pegar podia ser por essa via dos conteúdos. Se bem que seria nonsense, como o Miguel dizia bem, porque então aí teríamos que ir muito mais a fundo no tipo de aplicações que estão disponíveis na App Store e que dão acesso a esse tipo de conteúdos. Até porque as pessoas, pois lá está, podiam continuar a aceder ao Twitter no browser e ver esses conteúdos pornográficos no Twitter. Vamos ver o impacto que isso vai ter. Bom, vamos passar ao próximo momento, que hoje... Agora sim, as rapidinhas notícias de marketing digital em Portugal, no mundo e quiçá também no universo. Bom, o Microsoft Bing parece estar a testar anúncios animados na interface de pesquisa de imagens do Bing. Os anúncios parecem ser uma espécie de banner interativo com base na sua consulta. A partir de hoje, qualquer pessoa que pretenda alterar a sua data de nascimento, alterando de menor para maior de 18 anos, terá de comprovar a sua idade real, fornecendo uma identificação ou uma fotografia de vídeo que utilizar a tecnologia de estimativa de idade. E estamos a falar precisamente do Instagram. Os utilizadores do Reino Unido ou na União Europeia têm a partir de agora novas ferramentas de verificação da idade na plataforma, como parte de uma importante atualização de segurança para proteger as crianças. O 5G já representa 15% do tráfego móvel de dados do mercado português. Segundo a Anacom, a instalação de estações de base 5G já atinge 88% dos concelhos do país, embora apenas 39% das freguesias. O BlockFi, referência na área de empréstimos de criptomoedas, requereu mais a proteção de falência do capítulo 11 na segunda-feira. É o último dominó a cair após a implosão da troca criptográfica FTX. A troca Exchange é a corretora cripto FTX. A BlockFi congelou os levantamentos de clientes no início de novembro, dizendo que tinha uma exposição muito grande ao FTX. O Google já testa o novo nome do site e a alteração do design do Favicon, que lançaram apenas algumas semanas nos resultados do desktop. Isso traz o Favicon e o nome do site para os resultados de pesquisa no ambiente de trabalho, tal como o Google fez para os resultados de pesquisa no telemóvel. E estas foram as breves e rapidinhas notícias da semana. Olha, eu gostava de comentar só rapidamente aquela de medir a idade de maiores de 18 anos. Acho que está. Isto passou completamente ao lado, não fazia ideia. Eu tenho aqui outra sugestão, que é pedir-lhes para ler um texto de 3 ou 4 páginas até ao final e responder a perguntas. Porque aparentemente, segundo o que nós sabemos sobre a geração Z, ninguém vai conseguir ler o texto de 3 ou 4 páginas e responder às perguntas no final. É só isto. Mas não sabia que iam lançar um algoritmo para isso. Ou que já lançaram, não é? Sim, inclusivamente com verificação de fotos, É fotos, verdade. vídeos, para Ter estimativa cara, de idade. ter cara de miúdo já não vai ser uma vantagem. Pois, vai ser uma total desvantagem. Muito bem, vamos à ferramenta da semana. Esta semana é uma ferramenta trazida pelo Miguel, que é a Wiser Notify, que podem aceder a ela em wisernotify.com. O que é que ela faz, Diogo? Ai, Como costuma ser ela. Basicamente, nós já todos vimos quando entramos às vezes num site e vemos aquelas pequenas notificações que aparecem assim no canto inferior direito ou esquerdo, em que dizem esta pessoa acabou de se registar, aquela pessoa acabou de comprar este produto. Isto é parecido, mas permite-vos criarem mais conteúdos para essas pequenas notificações, onde mostram produtos com links diretos de comprar agora, podem mostrar pequenas reviews de utilizadores. Tem aqui uma data diferente de conteúdos que vocês podem ver no site e parece-me bastante interessante porque isto integra com o WordPress, com o WooCommerce e Shopify, Wix, etc. E eles dizem, a promessa deles é que isto aumenta mesmo bastante a conversão nas lojas. Por exemplo, eu estou aqui a ver neste site agora, recebi uma notificação a dizer 269 marketeers inscreveram-se nas últimas 24 horas
e depois se eu a fecho, passado um bocadinho, aparece-me aqui outra com outro tipo de informação relevante, o que me pareceu-me interessante, uma forma diferente de fazer isto. Pelo que eu percebi, até dá para meter notificações do YouTube, do Twitter, parece-me interessante. Muito bem, wisernotify.com. Bom, já não nos resta mais tempo, estamos a chegar ao final, ou chegamos ao final. Querem deixar algum comentário? Não. Apenas que as pessoas comentem, se possível, É isso. com uma avaliaçãozinha no Spotify. Se puderem perder 30 segundos da vossa vida a comentarem estas notícias e os temas que falámos aqui hoje. Já sabem, temos o nosso grupo do WhatsApp, w.martinporidiotas.pt. Se ainda não aderiram, subscrevam e avaliem-nos no Google Podcast, Apple Podcast, onde quiserem. E não menos importante, por último, o nosso website, martinporidiotas.pt. Nós, Miguel, fica atento, voltamos a ver, como sempre, na próxima semana. Por isso, bora com o próximo episódio, porque nós também não. Não, Tschüss. não, Z.